pessoal, vamos para a aula 272, princípio das trocas de calor. Vamos então para a aula princípio geral das trocas de calor. Funciona assim, isso aqui é bem importante quando, olha só, nós vamos ter corpos que estão quentes e frios. Como assim? Corpos de mais temperatura e menos temperatura. Sempre que eu tiver um corpo quente, ou mais de um, pode ser corpos quentes, quente ou quentes, com corpos frios, menos temperaturas, frio ou frios, o quente esfria, os frios ou frio esquenta, de maneira que ambos chegarão ao quê? Ao equilíbrio térmico. Pois bem, numa aula lá introdutória que eu falei das trocas de calor, eu coloquei um corpo, acho que foi a 50 graus Celsius e outro a 10 graus Celsius. E perguntei, será que o equilíbrio será exatamente no ponto médio? Aí eu disse, não, depende. Depende do quê? Nós já vimos, depende da capacidade térmica, tá? Depende do calor específico da massa. A capacidade térmica depende disso aí. Porque tem corpos que são difíceis de variar a temperatura. Difíceis, tem uma capacidade térmica, o quê? Grande inércia térmica. E tem corpos que têm baixa capacidade térmica que qualquer quantidade de calor varia a temperatura. Então depende. A média é uma média ponderada com a capacidade térmica. Quanto mais capacidade, mais próximo vai ficar a temperatura. Então esse equilíbrio térmico é justamente o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos começar com dois corpos. Eu quero pegar um sistema isolado. O que é um sistema isolado? É um sistema que só haverá troca de calor entre esses dois corpos, o A e o B. Então isso aqui é um sistema, o que? Isolado. Esse sistema isolado só permitirá trocas de calor entre o A e o B. Não haverá mais do que o A e o B. Vamos supor que o A, então vamos fazer esse mesmo exemplo. 50 graus Celsius e o B 10 graus Celsius. Um quente e um frio. Aí o que vai acontecer? Há a condição para troca de calor ou não há? Há. Porque a condição exclusiva é que haja diferença de temperatura. Então a energia térmica transitando espontaneamente do de maior temperatura para o de menor temperatura. Como é que se chama a energia térmica em trânsito? O trânsito dessa energia? Quantidade de calor. Então o A está esfriando, o B está esquentando. De maneira que no final, o que vai acontecer? No equilíbrio térmico, eu não sei qual é a temperatura do A, mas eu sei que o A chegará a uma temperatura θA final, que terá que ser exatamente igual à temperatura θB final do B. De maneira que θA, então, será igual a θB, que nós chamaremos de θE. E o que é θE? Temperatura de equilíbrio. No equilíbrio não haverá mais, então, trocas de calor. A partir daqui, cessa as trocas de calor, porque não há mais diferença de temperatura. Já vimos isso. A questão da aula de hoje é quanto é essa temperatura de equilíbrio? Quanto é essa temperatura de equilíbrio? A resposta que eu já te dei é depende. Depende do quê? Das capacidades. Se a capacidade... vamos a algumas possibilidades. Se a capacidade térmica... Qual é a média aritmética entre 50 e 10? 50 mais 10, 60, sobre 2, 30. Então, se a capacidade térmica, se o Czão do A fosse igual ao Czão do B, a temperatura de equilíbrio daria exatamente os 30 graus Celsius. O A diminuiria 20 e o B subiria 20 e ambos ficariam a 30. Agora, esse caso aqui eu acho o menos provável de aparecer. Não é impossível, mas poderia. Agora, outra hipótese, porque tu vê que eu estou fazendo uma questão teórica, sem conta, e só estou analisando a grandeza da capacidade, que é a inércia térmica.
Então vamos supor outra coisa. Digamos que o A tem mais capacidade térmica que o B. O Czão do A é maior. Então o equilíbrio, a temperatura de equilíbrio será mais próximo de quem? Quem é que tem mais capacidade? Se eu supus, segundo caso, que o A tem mais capacidade, temperatura de equilíbrio mais o quê? Próximo de quem? Mais próximo de 50 graus Celsius. Então, sei lá, 48, 45 graus Celsius. Agora, última situação. Vamos supor, ao contrário, que o B tem mais capacidade, então o B tem mais inércia. Então, são três situações possíveis. Tá? Provavelmente uma dessas duas aqui. Então, a temperatura de equilíbrio seria mais próxima de quê? Mais próxima de 10 graus Celsius. Então, não dá para saber a temperatura de equilíbrio se eu não souber as capacidades térmicas dos corpos. Como é que eu faço agora exatamente a conta? Bom, eu quero lembrar-vos que na última aula sobre a equação fundamental da calorimetria, nós falamos que quando um corpo cede calor, quando um corpo cede energia, é negativa a quantidade de calor. Sai energia é negativo. Quando entra é positivo. Energia aqui nesse sistema, nós sabemos que a energia sempre é conservada. Nesse caso, toda a energia que sai do A está entrando no B. Então eu poderia dizer assim, ó, a quantidade de energia que o B recebe, positiva, é numericamente igual ao que o A cede. Só que o A cede uma quantidade que aqui, nessa situação, é negativa. Por exemplo, vou inventar um número só para vocês entenderem aqui. Vamos supor, exemplo, que o A cede 1000 calorias. Então o A está cedendo energia. Então a quantidade de calor cedida menos 1000 calorias. Então o A excede, ó, o sinal negativo, o A cede 1000 calorias. Mas se o A está cedendo, porque ele está mais quente, está cedendo energia, quem está recebendo é o B. Só que a única diferença é que quando o B recebe, é uma quantidade de calor positiva para o B. Esse menos QA, se eu jogar para o outro lado, eu vou ter o seguinte, QA mais QB igual a zero. QA mais QB igual a zero. Sabe o que é isso aqui? Princípio da conservação de energia, ou princípio geral das trocas de calor. Mas é um princípio de conservação de energia? Sim. Toda energia que sai do A entra no B. A energia não é destruída. Tudo que um perdeu, o outro recebeu. É o que está escrito matematicamente. Ou seja, soma menos 1000 com mais 1000 dá quanto? Zero. Tá? Legal. Depois nós vamos aprender então como chegar a essa temperatura de equilíbrio. Porque não vamos esquecer, ó, não vamos esquecer que as quantidades de calor, como é que eu posso calcular? Sensível. Czão delta de temperatura, que é o que eu vou substituir aqui, e que mais? Pode ser M vezes Czinho, que é o calor específico, vezes o delta de temperatura. Então tá aí, ó, MCzinho delta T. Agora, isso quando são dois corpos. E se tivesse mais corpos? Mais do que dois corpos? Sei lá, tivesse um sistema aqui, e nesse sistema tem os corpos A, aí tem o corpo B, aí tem o corpo C, aí tem o corpo D. Vou inventar. Vamos dizer que o A está recebendo calor. Então o QA é, sei lá, mais 30 joules. Vou botar em joules aqui. Então alguém está cedendo 30 joules para o A. O B está cedendo, só que o B está cedendo, sei lá, ó, cedendo menos 50 joules. Tá? O D também vai ceder, só que o D está saindo calor, menos 20 joules. Então o total cedido é menos 70. Se o A recebe mais 30, o C certamente está recebendo quanto? O C certamente está recebendo os outros 40. Então, tem duas maneiras. Aí no livro de vocês, tá assim, ó.
Q1 mais Q2, ou QA mais QB mais QC mais QD, todas as trocas de calor, tanto elas positivas como negativas, mais quantas tiver, quantos corpos tiver, a soma das trocas de calor cedido e recebido tem que dar zero. Tá? Isso pode ser escrito também de outra forma. O somatório das quantidades de calor cedido por alguns corpos que cedem, mais o somatório da quantidade de calor recebido terá que ser zero. Tá? Então soma a quantidade de calor cedido, menos 50 com menos 20, menos 70. Soma a quantidade de calor recebido, mais 30 com mais 40, mais 70. Então a soma dessas quantidades tem que dar zero. Então pode ter vários corpos aí envolvidos nessas trocas de calor. Tá? Até a próxima aula. Aquele